Inflação. Entenda por que o preço dos alimentos não vão cair tão cedo. A pessoa vai ter que inovar, né? Ao invés de utilizar tipo gasolina, criar um novo combustível, um combustível criado através do mato. O mato cresce rápido, né? Ou criar uma placa eletrônica que transforma a escuridão em energia elétrica. Não tem placa que transforma a energia do sol em energia elétrica? Então, cria uma placa que transforma a escuridão em energia elétrica. Aí vai dar a deflação, que é o contrário de inflação, eu acho, né? Eu espero. Mas tem que inovar para sofrer menos. No último dia 8, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo IPCA de setembro, apontando que o terceiro grupo com maior variação foi o dos alimentos, 1,02%. Itens como a carne apresentam diminuição mensal de 0,21, mas ainda acumulam 24,84% de alta nos últimos 12 meses, e os preços devem seguir altos até meados de 2022. Cada vez mais cara a compra de alimentos básicos nos supermercados só deve voltar ao normal quando a inflação recuar. E o que explica o encarecimento dos produtos de alimentação dos supermercados? Para combater a inflação, a pessoa tem que entender o motivo, né? Mercado externo. O agronegócio encontrou na alta do dólar a galinha dos ovos de ouro, com a moeda norte-americana flertada na casa dos R$ 5,50 a R$ 5,60. Vender para outros países recebendo em dólar é muito mais lucrativo do que abastecer o mercado interno. Dado a alta demanda mundial por alimentos, os produtores estão vendendo como nunca e, por tabela, a oferta está menor no Brasil. Com esse patamar de equilíbrio alcançado pelo produtor agrícola, que se beneficiou da explosão do dólar frente ao real, o economista e pesquisador da FGV IBLE, Matheus Peçanha, explica que seria possível que o governo criasse mecanismo de controle das exportações, mas os custos colaterais seriam danosos para o governo. Jair Bolsonaro. O governo poderia criar um imposto de exportação sobre a carne, mas existe um custo político para isso, já que o agronegócio é uma das bases eleitorais do presidente. Em outro sentido, fiscalmente oposto, seria possível criar algum tipo de subsídio para que essa carne ficasse no Brasil e fosse vendida aqui. Seria uma espécie de hedge cambial, complementando a receita do produtor com o que ele teria no mercado externo, explicou o economista. Nesse último cenário, o governo lidaria com o custo do próprio orçamento, dado que teria que furar o teto de gastos e administrar problemas fiscais de credibilidade e políticos. Cadeia produtiva mais cara. E se o produtor navega na alta do dólar, ele precisa lidar com o alto custo da produção, já que o mercado começa a sofrer com a escassez na oferta de um dos produtos essenciais para a produção, os fertilizantes. Nossa! Insumos como fosfato, cloreto de potássio e ureia são importantes para manter culturas de soja e milho e virarem itens de primeira ordem nos países em que a economia está entrando nos eixos com a desaceleração da pandemia. Os preços externos não param de subir. A cadeia produtiva de alimentos não consegue se reorganizar ao que era antes da pandemia. E não é uma questão somente de transporte, mas principalmente a alta do preço de fertilizantes no mundo inteiro, em que a grande produtora é a China, avalia o economista da ESPM, Leonardo Trevisan. Ele observa que pelo menos 35% da composição de custo do setor de alimentos é só de fertilizantes. Pelo recorde dos transportes, a operação logística também está mais cara, com a inflação dos combustíveis batendo a casa dos 40% no acumulado dos últimos 12 meses.
Quem puxa a lista é o etanol, com alta de 64,77%, seguido por gás veicular, 38,46%, gasolina, 39,60% e óleo diesel, 33,05%, combustível que move os caminhões. A alta dos combustíveis também impacta um pouco a inflação. Na questão da logística, com o diesel encarecendo o frete, essa alta vai durar enquanto a Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, seguir com a política de restrição da oferta que não vai durar para sempre, mas não tem muita perspectiva de quando será encerrada, observou o economista da FGV. Seca, falta de chuva também pode impactar na inflação. Reservatórios de todos os países estão lidando com falta de chuvas durante o ano. O sistema cantareiro, responsável por abastecer a região metropolitana e a capital de São Paulo, além de outras 10 cidades, por exemplo, opera com 28% de capacidade nesta segunda, dia 18. Para controlar o problema, o governo federal ampliou a bandeira tarifária de energia para compensar o uso das usinas termoelétricas, as mais caras do sistema elétrico, e importar mais energia para atender a demanda interna. Com a energia mais cara, produtores e revendedores repassam o custo para o consumidor, que paga mais caro. A perspectiva é de que neste verão esse problema hídrico se resolva, tanto que a bandeira mais onerosa vai até abril. Com isso se resolvendo, a inflação de alimentos vai ficar à mercê de safra e entre safra, disse Peçanha. E quando o carrinho de mercado vai ficar mais barato? Ambos os economistas são diretos ao fazer uma análise de melhora do cenário para 2022, situação em que o preço de alimentação deve voltar a cair somente no segundo semestre. Matheus Peçanha acredita que o sinal inflacionário começa a dar sinais de recuperação ainda neste ano, principalmente com a estabilidade do dólar em R$ 5,30 e o retorno das chuvas de fim de ano, mas efeito disso só serão sentidos em 2022. Até o primeiro trimestre vamos ver alimentos pressionados, porque essa transmissão de queda é muito mais lenta do que a transmissão de alta. Até desinflacionar toda essa estrutura de custo demora um pouco mais de tempo, apontou. Trevisan aponta que a normalidade só voltará com as cadeias produtivas se regularizando e os transportes voltando a lidar com os preços em processo de recuo. O próprio Fundo Monetário Internacional, FMI, já sinalizou que talvez para o segundo semestre tenhamos uma regularização das cadeias produtivas e o início do controle do processo inflacionário, indicou. Esta matéria jornalista explica um pouco o porquê da inflação, né? Por exemplo, um dos motivos da inflação, seca. Se existe falta de chuvas, vai nascer menos, os produtores vão ter que gastar água. Então, a falta de chuva ou excesso de chuva também pode impactar na inflação. Ou seja, o problema hídrico impacta na inflação. Falta de chuva dá inflação. Excesso de chuva dá inflação também. Tem que ser meio termo. Se chover demais, a água invade as casas das pessoas e causa inflação no preço da comida. Porque chuva demais pode estragar a planta. A menos que a minha teoria esteja errada, né? E falta de chuva, os produtores têm que pegar água do rio, de algum lugar, e molhar as plantas também. Então, água demais ou falta de água pode causar inflação. Então, seca é um dos motivos da inflação. Outro motivo da inflação: cadeia produtiva mais cara. Por que cadeia produtiva mais cara causa inflação? Imagine o preço do combustível. Antes tinha que pagar o valor X de combustível para transportar. Agora tem que pagar valor 2x, tem que pagar mais caro.
Vamos supor que o preço do diesel ou o preço da gasolina fosse R$ 12 por litro e mudou para R$ 5 por litro. Mas tem que passar, eles vão passar esse preço para o consumidor. Outro exemplo, fertilizantes. Se o fertilizante ficar mais caro, vai dar inflação no preço da comida. Então, se o custo da gasolina, do fertilizante, disso ou daquilo ficar mais caro, eles vão repassar o preço para o consumidor. Por quê? Porque é empreendedorismo, é o mundo capitalista, é feito para ganhar dinheiro. Não, eles não vão arcar com o prejuízo, né? Então, se eles precisam do fertilizante para ganhar dinheiro na agricultura e o fertilizante ficar mais caro, vai dar inflação no preço da comida. Se o preço da gasolina e do diesel ficar mais caro, vai dar inflação do preço da comida, não só da comida, mas também de outros produtos, celular, notebook, material de construção. Por quê? Porque para transportar material de construção não vai ser teletransportado igual no filme Jornal das Estrelas, não, né? Vai vir através de caminhão. Um caminhão vai transportar o material de construção, cimento, areia, tijolo. Não vai ser teletransportado. Se o preço da gasolina e do diesel aumentar, causa inflação. Então, um dos motivos, seca. Segundo motivo, cadeia produtiva mais cara. Se o preço da gasolina, do diesel e dos materiais se tornarem mais caro, causa inflação. Por exemplo, no mundo rural, se os fertilizantes ficarem mais caros, pode causar inflação no preço da comida. Então, primeiro motivo da inflação, seca. Segundo motivo da inflação, cadeia produtiva mais cara, que eu acabei de explicar aqui. Será que eu encontro um terceiro motivo? Terceiro motivo da inflação, mercado externo. Mas daí é uma coisa mais econômica, né? Por exemplo, o agronegócio encontrou na alta do dólar a galinha dos ovos de ouro, com moeda norte-americana fletando na escala de R$ 5,50 a R$ 5,60, vender para outros países recebendo em dólar é muito mais lucrativo do que abastecer o mercado interno. Tá vendo aqui um dos motivos que pode causar inflação? Dado a alta demanda mundial por alimentos, os produtores estão vendendo como nunca e, por tabela, a oferta está menor no Brasil. Tá vendo um dos motivos? Então, o terceiro motivo, o mercado externo, talvez seja aquela oferta da demanda e procura, né? Que é um dos motivos de o porquê diamante é caro. Por exemplo, o diamante é caro porque é raro de encontrar na natureza. Se um dia for possível encontrar diamante em qualquer esquina, o preço do diamante vai cair e o diamante não será mais uma pedra preciosa. Mas a probabilidade disso acontecer é baixa, né? É por isso que cada vez mais concorrente existir, melhor, porque a concorrência causa a deflação. Mas concorrência não é o único motivo para causar deflação. Tem outros motivos, né? Como por exemplo, seca e cadeia produtiva, se é mais caro ou barata. Entendeu? Se beneficiou da explosão do dólar frente ao real, por exemplo. E outros motivos.